agora está gravando. Boa noite a todos. A intenção é a gente fazer uma reunião, ela é relativamente rápida, né? Porque é basicamente apresentar de maneira resumida as regras que foram aprovadas pelo colegiado de campus para o acionamento da fase 1, ou seja, as regras que nós estamos sujeitos, né, durante o tempo em que nós fizermos o acesso e a permanência na instituição e, claro, eventualmente ver se existem dúvidas nesse sentido, que aí a gente já soluciona elas, né, por aqui. Então, essa reunião ela vai ficar gravada, o arquivo está para os servidores, fica disponível diretamente na agenda ali, né, só clicar no evento depois que ele terminou, e a gente vai gerar o arquivo de vídeo e colocar o link também disponível para que possa ser compartilhado depois com algum estudante, de repente, que não esteja agora e que em outro momento venha a precisar dessas informações. Então, de maneira, só para dar o contexto aqui, os dois primeiros slides, né, de onde nós estamos, ainda que seja de conhecimento da maioria, nós tivemos, né, uma deliberação do Consup no mês passado, em abril, para que os colegiados de campus pudessem, a partir do dia 17 de maio, deliberar pelo acionamento da fase 1, escolher se o campus avança ou não para a fase 1, lembrando que a nossa política de segurança sanitária, ali resumida, né, como PSS, ela foi concebida num total de 5 fases de retorno. Então, durante essa semana, agora, vários colegiados de campus fizeram reuniões. Então, aqui no Oeste, por exemplo, Xanxerê, Chapecó, São Lourenço acionaram a fase 1, e São Miguel também, né? São Carlos ainda não fez a reunião. Então, nós temos outros campos, né, que acionaram também. Nesse momento, até agora, eu sei de 2 campos, só que fizeram a discussão da pauta e não acionaram, que foi o campus Gaspar e o campus Europeu. Então, a maior parte do IFSC está indo nessa direção, de acionar a fase 1. E o que diz a fase 1, ela é bastante restrita, sim, porque são 5 fases, ela é a primeira das 5, então ela é a que traz, claro, o primeiro degrau de avanço, que ainda é bem pequeno. E aí está em tela ali um trecho copiado da política de segurança sanitária, lá do capítulo 9, né, onde tem as fases. Então, é basicamente possibilidade de retorno de estudantes formandos de cursos superiores, poderia pós-graduação também, mas nós não temos aqui esse caso agora, então, são os formandos de cursos superiores para realizar experimentos indispensáveis para concluir TCC e cumprir prazo de projeto de pesquisa. Então, é basicamente isso. Só quem é formando de curso superior e que venha a fazer uma dessas duas atividades. Então, não há nada de aula retornando, nem aula prática ou algo nesse sentido. Aqui também, de maneira resumida, como é que nós chegamos a essa decisão aqui no Campus São Miguel do Oeste. Então, teve primeiro uma reunião com os 2 coordenadores de cursos superiores, né, a Kelly Alcione, a coordenadora de pesquisa, que é a professora Jussiane, e a coordenação do comitê que acompanha as atividades laboratoriais, que hoje é a servidora Larissa. Isso foi no dia 30. Lá a gente listou uma série de preocupações ou de sugestões de regras a serem colocadas nesse acionamento de fase, quanto à lotação do ambiente, quanto a qual é a sanção que deveria ser aplicada a quem descumprir alguma regra, qual é a antecedência que precisa ser reservado, o espaço, tudo isso. Depois foi feita uma reunião com a comissão local de contingência, que é quem monitora e acompanha no campus, né, a adequação das condições, então, para ver se tinha sido adquirido tudo que precisava, né, o álcool em gel, o tapete sanitizante, as máscaras, se tudo aquilo estava realmente disponível e pronto, né, a sinalização do ambiente e tudo mais. Depois teve uma reunião técnica do colegiado, no dia 11, onde foi apresentado tudo isso, tanto a proposta de regras quanto o que tinha sido adquirido para adequar o campus. E aí, no dia 18, o colegiado se reuniu para tomar a decisão, né? Podia a partir do dia 17, mas a gente só conseguiu que tivesse presença, né, de todo mundo no dia 18, que alguns tinham impedimento dia 17, então deliberou que a partir do próximo dia, dia 19, estava acionada a fase 1 no Campo São Miguel do Oeste. Então, nós já estamos na fase 1 no Campo São Miguel do Oeste. Né? Aqui alguns documentos de referência, porque essa apresentação está disponível, né? Se vocês entrarem no link que está aqui embaixo, né? O bit.ly/fase 1-IFSC-SMO, vocês vão ter acesso a essa apresentação. E aí aqui cada um desses itens aqui, ele é um link, né, que pode ser usado para acessar esses documentos. Então, é a política de segurança sanitária do IFSC, que é o que define fases de retorno e tudo mais, é uma resolução do Conselho Superior. O plano local de contingência do IFSC, que é o que foi homologado aqui pelo Comitê Municipal, pelo Comitê da Prefeitura, e esse regulamento de funcionamento da fase 1 que o colegiado aprovou agora nessa semana. Nós temos aqui também esse link, né, IFSC,
Covid-19 é onde está centralizada todas as informações sobre esse assunto no âmbito do IFSC. Então, aqui tem plano de contingência de todos os campos, a política geral, material informativo, tudo isso está aqui para a gente ter um repositório comum no âmbito do IFSC. Bom, esses documentos é importante ler? Mas a gente sabe que nem todo mundo vai ler os documentos inteiros, né? Na íntegra. Especialmente o primeiro, se a gente for pegar a política de segurança sanitária, ela tem mais de 100 páginas, então ela é bem grande. Mas se eu tivesse que resumir para vocês, ela fala 3 coisas, né? Usem máscara, higienizem as mãos e mantenham o distanciamento. É basicamente isso. Só que, claro, ela traz uma série de protocolos diferentes para cada ambiente, para cada atividade e tudo mais. Então, ela traz um detalhamento maior. Mas, enquanto nós estivermos na instituição, que a gente precisa ter bem claro e recorrente é que a gente tem que manter isso vigente, a distância, a higienização e o uso de máscaras. Então, o que é permitido na fase 1? Como já foi falado, né, o acesso por servidores e estudantes formandos de graduação para realizar experimentos vinculados a TCC ou realizar experimentos vinculados a projetos de pesquisa. Então, esses estudantes, né, junto com os servidores, podem acessar laboratórios e a área agrícola. É isso que está permitido nesse momento. Biblioteca está fechada, secretaria está fechada, laboratório de informática está fechado. O que a gente tem funcionando nesse momento vai ser os laboratórios didáticos lá do primeiro piso, do térreo, e o espaço da área agrícola, né, que é também uma área de experimentação. O que é necessário fazer antes de acessar a instituição, antes de ir até lá? Primeiro, assinar um termo de compromisso, tá? Esse termo aqui também é um link aqui, né? Mas ele é o anexo daquela resolução 7 do colegiado, é dizendo que vocês estão cientes de que existem regras a serem seguidas, vocês declaram que vocês não são do grupo de risco que está proibido de ir na instituição e que vocês sabem que se descumprirem as regras, haverá sanções. 3 coisas tem nesse termo de compromisso. É isso, né? Que está ciente, que não é grupo de risco, porque o grupo de risco está proibido de acessar a instituição nesse momento, e que sabe que haverá sanções. Então, assinar esse termo é uma vez que vocês vão assinar só, e aí depois a reservar o local que vai ser utilizado, com dia e horário. Isso quem faz é o servidor que é responsável pela atividade. Seja, né, geralmente o professor orientador aí que vai estar orientando a atividade. Ele vai reservar aquele laboratório, porque não dá para chegar todo mundo lá e querer entrar ao mesmo tempo, não dá para a gente fazer uma tentativa e erro de chegar lá e ver se tem gente ou não tem. A gente tem que reservar para garantir que aquele espaço está colocado ali para aquele grupo que precisa utilizar. Então, aquele grupo vai poder usar o laboratório durante o momento ali que reservou, as horas em que reservou, né, sem o risco de que lá aconteça alguma aglomeração, que tenha muitas pessoas lá dentro. Na hora de reservar, então, né, o servidor vai ter que colocar lá o nome do responsável, o nome dos usuários que vão estar acessando e se tem algum preparo de material necessário, né, se ele precisa que, sei lá, né, organizem, seja vidraria, seja reagente, se alguma coisa precisa ser deixada pronta antes. É obrigado a pedir? Não, né? O servidor que consegue, né, sabe lá onde é que estão as coisas, já conhece o laboratório, ou é uma atividade mais simples, né? Vai fazer uma pesagem de algo, vai usar estufa para secar, vai fazer algo que ele já sabe onde é que está, que ele não precisa que ninguém prepare nada previamente, ele não precisa pedir nenhum preparo, né? Mas o nome de quem é responsável pela atividade e o nome dos usuários é essencial. E ali uma observação colocada no quadro que nós colocamos no regulamento para facilitar a organização desse espaço e também, claro, evitar que a gente tenha a todo momento alguém se deslocando ao campus para preparar materiais. Que a solicitação de preparo de materiais é sempre feita até o meio-dia da quinta-feira da semana anterior. Então, precisa reservar sempre até meio-dia de quinta-feira? Não, pode reservar de hoje para amanhã, se tu vai usar o espaço sem precisar que alguém vá lá preparar para ti antes. Mas se é necessário algum preparo de material, tu reserva até quinta, meio-dia. Aí os técnicos de laboratório na quinta tarde vão se organizar, né, na quinta, na sexta ali para a escala deles de trabalho para poder garantir que os materiais estejam disponíveis e aí na próxima semana vai poder estar utilizando. Então a gente tem essas 2 condições. Se precisa de material, tem prazo. Se não precisa, pode reservar de um dia para o outro, até no mesmo dia. Reservar de manhã para ir de tarde. Não tem problema nenhum.
Bom, isso é antes. O que faz quando chega lá? Vai ter uma medição de temperatura, como acontece em vários outros estabelecimentos aí que vocês foram, né? Ela já está ocorrendo, desde ontem, todo mundo que chega tem tido a temperatura aferida ali na entrada. Se a temperatura for superior a 37,8 graus, a entrada está proibida, né? Isso, inclusive, está colocado na portaria 476 do governo do estado. A Thaís perguntou ali no chat, né, se, como tem essa questão de aferição de temperatura, se os alunos podem acessar nos finais de semana ou se tem algum impedimento. Podem, né? Hoje nós mudamos o serviço que a gente tinha de portaria, né? Hoje a gente tem um serviço de recepção de 12 horas contínuo. Então, de segunda a segunda, a gente não, né, a Carmelita e o Juliano que se revezam, né, fazem das 7 da manhã às 7 da noite. Depois tem os vigilantes, que também estão autorizados a fazer a medição de temperatura, e ficam lá 24 horas. Então, a gente tem gente na portaria 24 horas, mesmo fim de semana. Pode ser feito acesso, sim, sem problema. E preencher o formulário de check-in. Eu vou mostrar esse formulário, tá? Mas o formulário vai perguntar, basicamente, se vocês tiveram sintomas que colocam vocês em um quadro suspeito de terem Covid. Se vocês tiveram algum daqueles sintomas ou estiveram em convivência direta com alguém que estava com Covid, vocês também estão proibidos de entrar durante aquele período. Tem que esperar um tempo, né, para conseguir ter o acesso. Esse formulário, ele não é algo do campus, ele é uma obrigatoriedade que está para o IFSC inteiro. É uma orientação da Fundação Oswaldo Cruz, foi copiado da Fiocruz e colocado. Então, todo mundo precisa responder, é o mesmo que todo mundo está respondendo no IFSC como um todo. Tá? Então, basicamente, o formulário é esse daqui, né? Vocês vão ter que preencher se são aluno, servidor ou se é um visitante. O monitor aqui não se enquadra, né, para vocês, porque aqui é para quem está monitorando a entrada das pessoas, para ver quem é que preencheu, se realmente a pessoa fez o preenchimento antes de entrar, se realmente ela está liberada, porque quando vocês terminarem de preencher, ele já vai dizer a mensagem para vocês ali, está liberado para acessar ou está proibido para acessar, né, se teve algum problema. Aí a segunda tela aqui vai ser isso, vamos colocar o usuário e a senha de vocês, servidores, usuário e senha normal do e-mail, né? Os estudantes é a matrícula também a senha, mesmo que usam para entrar no SIGA-A, no sistema interligado, seleciona o campus e vai abrir esse formulário aqui. Nós já fizemos um pedido para que eles simplifiquem um pouco, porque, né, tem um monte de questões para dizer sim ou não. Então, eles vão unir todas essas questões aqui em uma só, que aí tu vai responder se teve algum desses sintomas, sim ou não, para não ter que ficar clicando tantas vezes, né? Mas isso a DETIC falou, ela reuniu até sexta agora todas as sugestões que os campos tinham para melhorar o formulário e ela vai preparar para a próxima semana. Mas basicamente aqui ele pega esses sintomas, se vocês olharem a portaria do governo do estado, a portaria 476, que foi a última, ela fala que quem tem qualquer um desses sintomas não pode adentrar no estabelecimento de ensino. Então, essas, né, que vão ter que responder sim ou não. Se responderem não para todos, vocês estão autorizados a entrar. Se tiver algum desses problemas, né, não pode entrar. O Cleiton levantou a mão, tu gostaria de falar, Cleiton? Pode ficar à vontade. Foi sem querer? Ok, tranquilo, né? Sempre tem umas mãos levantadas, né? Sem querer, a gente aperta ali às vezes por engano. Então, esse questionário ele tem que ser preenchido. Pode preencher antes de ir para a instituição? Pode, é até desejável que eu faça antes para não precisar fazer lá na guarita ou enquanto espera para entrar. Né? Então, ele preenche fácil pelo celular ali e tudo, né? Então, basicamente, entrar e preencher. Isso. Bom, ok, né? Já se preparou para vir, já reservou, já passou pela barreira, tá tudo aqui. O que fazer enquanto estiver dentro do IFSC? Basicamente, as três coisas que eu falei. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período. Higienizar as mãos, tem totens, né, de álcool em gel espalhado pelos campos, lá desde a guarita, no hall de entrada, no corredor dos laboratórios, e manter distanciamento. Então, a lotação de cada laboratório ela está bem reduzida nesse momento. Né? Foi uma sugestão aí até daquela reunião com os coordenadores de que a gente não tivesse várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. Como a gente tem poucas pessoas aí que vão usar o laboratório nesse momento, é só os estudantes formandos, a gente tem os 3 turnos, o laboratório disponível para isso, porque não está acontecendo aula nem nada, que a gente garantisse que somente uma equipe por vez use o laboratório. Né? Então, o professor vai lá, reservou aquele espaço para a equipe dele,
né, seja uma equipe de TCC, uma equipe de bolsistas de pesquisa, é eles que vão utilizar, é eles que vão estar convivendo ali naquele local. Então, o máximo de pessoas no ambiente foi determinado como 6 nessa fase. Então, cada laboratório vai ter no máximo 6 pessoas. E isso é tranquilo para manter uma distância de 1,5 m entre as pessoas, mesmo que todo mundo esteja utilizando a bancada, né, as duas bancadas. E vocês vão perceber que os banheiros do IFSC eles estão em reforma. A gente começou uma reforma por conta de uma necessidade de garantir acessibilidade, de criar um banheiro separado para uso de cadeirantes, e a obra ainda não terminou. Ela tinha uma previsão de terminar agora final de maio, então daqui a um pouco mais de uma semana, mas a empresa já pediu uma prorrogação, então ela só vai ser entregue em junho. Então, quais são os banheiros que vocês vão utilizar nesse momento enquanto estiverem lá? Os banheiros do ginásio esportivo, né? Então tem que descer até lá embaixo, ou lá na mecânica, que também tem 2 banheiros e também podem ir. Todos esses banheiros, né, a equipe de limpeza já fez a manutenção deles, estão adequados, prontos para usar, estão com cartazes adesivando, né, com instruções, inclusive, de como higienizar as mãos e tudo mais. Então, eles estão prontos, né, só que vão ter que caminhar um pouquinho mais para utilizá-los. Como são poucas pessoas, a gente acredita que ainda não é um problema. Se tiver uma infração, né, então se estiver andando lá dentro sem máscara, né, ou algo nesse sentido, o que que acontece? Tá, é importante, a gente vai ter uma comissão que está acompanhando, que vai fazer amostragens, vai lá, vai olhar e vai preencher um checklist se está tudo ok ou não. Primeiro é uma advertência, né, vão ser avisados de que estão inadequados, né, que precisam corrigir a sua postura. Se houver reincidência, foi visto de novo cometendo né, desrespeitando aí o regramento, vai ter o acesso suspenso por 7 dias, então uma semana sem poder acessar. Se ainda assim, novamente, né, reincidir no erro, uma suspensão de 14 dias, 2 semanas, e se mesmo assim a pessoa voltar por uma quarta vez a cometer o erro, né, a gente percebe que realmente ela não está respeitando mesmo intencionalmente, ou ela não consegue compreender as regras que tem para acessar o espaço. Então, ela vai ter o acesso dela suspenso durante a vigência da fase 1. Ela não vai mais poder voltar enquanto nós estivermos nessa fase 1. Algumas dúvidas, né, que já foram colocadas, né? Então, o estudante pode ir e permanecer sozinho no IFSC? Pode, desde que ele seja autorizado pelo orientador. Então, o orientador tem uma autorização lá, que é a mesma que a gente já usava para acessar nos fins de semana, né? Que era o momento em que não tinha nenhum servidor. Ele vai poder usar a mesma autorização, né? E dizer, aquele estudante pode. Aí cabe ao orientador ver se é seguro para aquele estudante, se é alguém que, né, dá para confiar que vai seguir as regras, que vai usar sozinho o laboratório e vai se comprometer realmente com o cuidado necessário. Se a atividade que ele vai fazer, às vezes, é algo simples, né? Pesagem de um material, algo assim. Posso me alimentar enquanto eu estiver no IFSC? Só na área externa edificação. Isso ficou no regramento, para que a gente não ande sem máscara dentro do prédio. Então, vai lá para fora, tem os bancos lá colocados lá fora e tudo, tem a área coberta ali, né, quando logo que sai do bloco também, que tem bancos. Então, pode sentar lá fora, preferencialmente, né, sozinho, tira a máscara, consome o alimento e aí usa a máscara e volta para dentro, né? Não pode consumir alimentos dentro dos laboratórios. Isso já não podia antes, né, mas agora mais ainda pela questão para que não seja retirada a máscara. Vocês que acessarem, vocês vão ver que tem também no hall, tem lixeiras específicas para descarte de máscaras, né, com adesivo de material contaminado, com acionamento por pedal, então para que ninguém coloque a mão ali. Se vai trocar a máscara, coloca lá. Se alguém tiver com algum problema que está sem máscara, ou a máscara está inadequada, ou a máscara estragou, vocês vão ver que tem um ponto lá também de retirada de máscara, né, ou seja, que vai ter máscara cirúrgica e máscara de tecido sendo disponibilizada ali, que pode pegar. Né? Aproveitando que o Alcione perguntou se atividades nos espaços externos se vale a mesma regra. Hoje a gente não conseguiu essa. A gente tinha pensado em colocar essa condição, no entanto, a portaria do governo do estado, a 476, ela determinou que que o período de permanência no espaço escolar, seja ele qual for, né, independente da parte de alimentação ou de tomar água, precisa ser feito com máscara. Então, hoje a gente não tem respaldo para conseguir autorizar, né, que seja descartado o uso da máscara em outro espaço. Então, hoje, é realmente só no momento de alimentação, de ingestão de água, né, não tem uma outra atividade que esteja nesse rol de permissões. Então, de maneira resumida, né, era isso, né? Então, a intenção é mesmo, se a gente tiver dúvidas aí, poder usar o espaço para isso.
Se alguém quiser utilizar o microfone, né, por favor, fique à vontade. Não é nada muito complexo. É basicamente, né, como eu falei, apesar de ter mais de 100 páginas, as regras são distância, higienizar as mãos e usar máscaras enquanto a gente estiver lá. E o que muda é que a gente tem que ter o agendamento prévio para garantir que não tenha aglomeração no espaço. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma um pedido, algo que gostaria de fazê-lo? Não? Pessoal, diante do silêncio, né, eu creio que não havendo dúvidas, né, o assunto também não é tão complexo, mas mesmo na reunião do colegiado foi encaminhado que a gente pudesse ter um espaço assim para apresentar as regras e eventualmente esclarecer dúvidas, a gente o fez aqui. Eu creio que a gente pode encerrar, né? Fica, o Alcione colocou, né? Fica a frustração de não poder acessar para os outros projetos de pesquisa, né? Sim, que era uma demanda que tinha, então realmente é bem limitado, são pouquíssimas pessoas que vão estar circulando, né? Até enquanto a gente estiver na fase 1, né? A ideia é, claro, que a gente consiga fazê-la bem feito, garantir que realmente tenha segurança da comunidade, para que quando vier uma discussão de fase 2, que ainda, apesar de ainda não ter uma data definida, a gente consiga mostrar que dá para cumprir os protocolos dentro do IFSC, como outras instituições também estão fazendo, né, para que a gente possa, quem sabe, acionar uma fase 2 e aí sim, aí, né, todos os estudantes teriam direito de acessar para projetos de pesquisa, aulas práticas estariam voltando, ainda que com turma reduzida, mas a gente teria um rol de atividades bem maior. Então, pessoal, agradeço, né, a presença de todos vocês, desejo uma boa noite a todos e se alguém tiver dúvida, né, por favor, fique à vontade também para acionar em qualquer outro momento. Obrigado, boa noite, tchau.